De volta com vocês, Revolução Espírita, e gostaríamos de lembrar que esse e todos os demais programas estão vinculados aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Você gostaria de ser um sócio? Então ligue para 0800 12 1838, associe-se e colabore com todas as atividades da TV e da rádio que você conhece e aprecia tanto. Então, Paulo, de que lado estava a família de Allan Kardec? Então veja que na interessante. Revolução Francesa. Explodiu a Revolução Francesa. O primeiro grupo que assumiu a Revolução Francesa era liderada por pessoas como Brissot, Condorcet. Né? Quando a gente vai estudar lá nos livros da Revolução, nós vamos encontrar esses personagens. Olha que interessante. Eles eram, por coincidência, discípulos de Mesmer, Olha só. que foi o alemão que criou o magnetismo animal. Então eles tinham uma formação bem diferente daqueles que queriam cortar o pescoço. Era a ideia de você conseguir transformar a sociedade por meio de uma harmonia. Há uma harmonia que rege toda a natureza e também rege a sociedade. Se os indivíduos agirem de acordo com essa harmonia, nós vamos ter uma sociedade igualitária e feliz. Essa era a visão. Que bonito isso, hein? Então, o que acontece? Quando se iniciou a Revolução Francesa, esse grupo percebeu que seria a oportunidade de se estabelecer uma nova sociedade por meio da educação. Essa era a meta deles. Sabe, alterando a disposição moral dos indivíduos, acabando com a submissão, com a exploração do passado, com os privilégios. Nós vamos criar, por meio da igualdade, né, vamos estabelecer a liberdade. E isso é uma harmonia. Então a ideia deles era liberdade, igualdade e fraternidade. Essa era a visão do Que a início. fraternidade é a coisa mais difícil. Só que existia um outro grupo que achava que a Revolução Francesa alcançaria os seus objetivos por meio de outro lema, que era liberdade, igualdade ou morte. Nossa. Esse grupo era o grupo ligado aos que ficaram mais famosos, que foi o Robespierre, Danton e vários outros, Marat, né? Marat. Todos eles, o Marat e o Robespierre eram os mais sanguinários. O Robespierre era um indivíduo polido, preocupado com a moral, falava, sabe, baixo, aquele indivíduo, só que ao mesmo tempo com ideias sanguinárias. Porque ele achava que tinha que matar todos os inimigos para que a revolução se estabelecesse. Tanto que ficou chamado terror. Exatamente. O Marat já era um indivíduo completamente grosseiro, andava com um punhal e ele dizia, olha, a gente vai resolver a revolução quando a gente der um punhal desse para cada francês ajudar a matar os contrários à revolução. Então, vê que é um contraste entre os dois pensamentos. Nossa, muito diferente daqueles que foram os primeiros. Exatamente. E esses daí foram mortos. O pai e o avô de Kardec, eles estavam entre aqueles que defendiam o estabelecimento da democracia e a mudança do país pela educação. Ainda bem. Eles viam a resposta no povo. Então, veja, certamente foi importante para Kardec a história da família dele. Com certeza. Né? A forma com que era vista o avô dele que havia morrido, isso, aquilo, o que ele representava? Era praticamente um herói da cidade. O avô morreu por quê? O avô morreu por o seguinte, quando ele foi eleito, na época, presidente da Sociedade Popular de Bourges. O que era isso? Quando surgiu a Revolução Francesa, em cada cidade, em cada localidade, você tinha como se fosse o comitê revolucionário que tinha em Paris, você tinha os representantes locais. Lógico. E ele era o presidente desse comitê. Eu achei o discurso que ele fez quando iniciaram os trabalhos nesse comitê. Então, a primeira frase já demonstra qual era o espírito dele. Qual que é essa frase? Ele disse assim, irmãos e amigos, o principal objetivo das sociedades de amigos que ele estava instaurando deve ser esclarecer as pessoas e difundir os princípios da Constituição, plantando as sementes da democracia. Ué, mas então, não era isso que o terror queria? Não, o terror depois usou esses conceitos para poder usar a autoridade deles para lutar contra os inimigos usando o quê? A guilhotina. Então, o que acontece? Esses que eram chamados girondinos, eles acreditavam que a revolução iria alcançar o seu objetivo
lutando contra os inimigos externos, claro, que queriam acabar com a Revolução, mas pela conscientização, a implantação da democracia e a educação do povo. Abandonando todos os privilégios do passado, que era do antigo regime, e instaurando um clima novo na França, que permitisse uma nova sociedade surgir. Então eu já adivinhei. O avô dele foi para a guilhotina. O final acabou sendo esse. Mas teve um percurso isso. O que aconteceu? Aí já havia ocorrido o casamento do Jean, que é o pai de Kardec, com a Héloïse, Jeanne Héloïse, que era a filha do Hamel, né? Que era o avô. Né? Aí o que aconteceu? Quando o Robespierre começou a perceber que ele poderia utilizar a ideia da morte do rei como símbolo de instaurar ele no poder, no lugar daqueles anteriores, ele usou uma ideia populista, uma falsa informação, que foi a seguinte: olha, eles não estão querendo, porque os legalistas disseram assim, não precisamos matar o rei. O que a gente precisa matar é a realeza. Sim. Se nós matarmos a realeza, o rei vira um cidadão. Acabar com o sistema de nobreza, da monarquia. De monarquia, mas não matar Não precisa pessoa. matar o rei, porque se a gente conseguir matar isso na sociedade, o rei vira um cidadão e perde resolveu. valor. Isso. E aí o Robespierre falou assim, olha, eles estão querendo acabar com a revolução, que eles querem preservar o rei. Né? Morte ao rei. Nossa. E aí a morte ao rei foi decidida, pouca gente sabe isso, por um voto de diferença. Nossa. E aí mataram o rei. A partir daí, ele tomou o poder. Sim. E a primeira medida que ele fez foi lutar contra esses girondinos e levou a forca, levou a guilhotina quase todos. Cerca de mais de 50 girondinos líderes foram as primeiras vítimas do Robespierre. E aí ele promoveu uma situação de terror. Essa situação de terror chegou em Bourg-en-Bresse, na cidade da família de Kardec. E o pai e o avô foram presos. Nossa. E levados para Lyon para serem julgados. Quando eles chegaram em Lyon, ocorreu uma situação terrível, porque ficou a mãe de Kardec e a avó, ele ainda não havia nascido, apreensivas com o futuro. Claro. O que vai acontecer com o meu Os marido? dois homens da família presos. E mais algumas pessoas foram presas juntas. Sim. E aí estava-se diante de um desfecho. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Espera, precisamos fazer um intervalo. Daqui a pouco vocês vão saber o que vai acontecer. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.